Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Se puderem desligar os celulares, a gente sempre esquece e de repente é surpreendido. A leitura de hoje é do livro Calma, Em Torno de Ti. Em derredor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste, através do berço físico. Por muito sacrifício te custe a convivência com aquele aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por longo tempo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias, no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Agora vamos tirar um momento para nos conectar com o Deus interior e também nos conectar com os irmãos que ficam felizes pela nossa presença aqui, para juntos aprendermos um pouco mais das lições que o Mestre há tanto tempo nos deixou, como também aprender a conviver uns com os outros, aprendendo a respeitar as diferenças e aproveitar dos talentos de cada um para que juntos possamos nos tornar como uma orquestra divina no trabalho do Divino Mestre. Que possamos cada um, ao nosso passo e ao nosso tempo, ainda que pequeninas formiguinhas nesse nosso planeta querido, possamos fazer uma diferença ao redor de nós e que a diferença que cada um faz em torno de si possa juntar e fazer a diferença na nossa comunidade, no nosso país, no mundo. Por favor, envolva nossa querida convidada de hoje, que vem nos brindar com seu conhecimento e fazer com que nós possamos melhorar a qualidade da nossa atuação na seara do Mestre.
Obrigada. E hoje temos conosco Cíntia Vieira, que vem do Brasil nos brindar com muito conhecimento. Ela é uma desbravadora do trabalho de evangelização infantil e autora de um dos primeiros obras sobre evangelização de bebês, a Gênese do Bebê. E ela está vindo para o nosso encontro deste fim de semana trazer esse conhecimento e qualificar nós, trabalhadores, que gostaríamos de estar mais preparados para lidar com os nossos bebês, crianças, jovens, pais e adultos. E quem se interessar não precisa ter credencial, diploma, nada disso. Simplesmente interesse e amor e boa vontade. E ela é uma trabalhadora contribuidora com a FEB, a Federação Espírita Brasileira, bem como a da sua federativa local de Goiânia. E está militante nesse trabalho, está aqui militando todo dia também. Então, boa-vinda à nossa casa e Cíntia. Obrigada. Boa noite a todos. Quando eu cheguei não tinha metade ali, agora eu até assustei. Que bom, é uma alegria imensa estar aqui. E hoje nós estamos encerrando o ciclo, né, de roteiro de palestras pelo país e com os corações muito gratos, né? Eu digo os porque eu vim com meus pais e eles me acompanharam em muitas palestras e ficaram muito felizes em conhecer os centros espíritas. É um depoimento e que acaba fortalecendo, né, o papel educativo que nós estamos aqui buscando. Então, eu sou de berço espírita, meus pais trabalham no movimento espírita, então a minha mãe ficou encantada com os centros e queria ver tudo. E eu achei muito interessante porque pudemos vivenciar isso juntas, né? Então, por isso que eu disse que os corações estão gratos e felizes pela oportunidade do trabalho. E agradeço também ao convite, né, da Tininha, da Nádia, da Soy, do Márcio, né, e tantos outros que se empenharam para que nós estivéssemos aqui. Então, a nossa gratidão, assim, do fundo do coração, porque muitas vezes a impressão que se tem é que a gente vem fazer palestra, conferência, seminário, mas não é nada disso, a gente vem aprender. E aprende muito, porque a diferença é que faz o nosso crescimento, a gente volta com a mala cheia de aprendizados, né? Para trabalhar, para estudar, para crescer mais. E aprendemos também que todos os lugares desenvolvem bons trabalhos, diferentes na sua ação, mas diferentes porque o contexto pede essa diferença. E preciso que seja assim. Então, é uma felicidade imensa estar aqui, tá? E que a gente continue aí no sábado, domingo, né? Que nós ainda temos atividades no 10º Encontro de Educadores. Bom, a temática de hoje, ela é muito relevante porque diz respeito a todos nós, né? Quando nós falamos de família, nós estamos nos incluindo no processo educativo. Então, nós não estamos falando de algo que seja da família corpórea, mas também daquela família espiritual, aquela que se une a partir de princípios, a partir da sintonia de ideais, né? E que buscam juntos essa caminhada rumo à evolução. E a família, ela está num contexto, né, em que nós podemos perceber pela própria transformação do nosso mundo. Então, nós vamos perceber que nós estamos no momento onde muitas transformações acontecem. Transformações estas que influenciam as nossas práticas, as nossas posturas, influenciam as nossas relações dentro e fora da família. Então, é uma aurora que traz o anúncio de um novo mundo, de um mundo de regeneração. De um mundo onde o bem prevalece, onde o mal ele vai sumindo das posturas, das ações, dos pensamentos. Só que nós estamos numa transição, nós ainda não chegamos lá nessa aurora divina da regeneração, nós estamos a caminho. E como toda transição,
nós estamos com uma parte que quer crescer, que avança, e outra ainda que mantém, né, os sentimentos ainda de imperfeição e de dificuldades do ser espiritual. Então, em momentos de transição, nós estamos com movimentos dos espíritos que vão e vêm, né, trazendo ali as suas bagagens, buscando deixar, imprimir neste mundo novas ideias, novas ações. São espíritos que ainda trazem a imperfeição nos atos, mas que têm já uma compreensão maior da lei divina, que conseguem pensar no outro, no bem comum. E isso é muito importante porque atualmente é o grande exercício nosso, né? Pensar na humanidade. É muito mais fácil nós encontrarmos pensamentos e ações egoístas do que um pensamento que é desprendido, que busca o bem do próximo. Então, esse mundo de regeneração traz o movimento de espíritos comprometidos com a nova era, com a era do amor. E aí nós vamos perceber que, a partir de Kardec, que nos orienta, que são chegados os tempos em que hão de se desenvolver novas ideias. E nós estamos nessa transição. E como nós falamos de transição, é logicamente, né, que nós temos também as transformações do planeta perpassam pelas mudanças das pessoas. São espíritos que estão chegando com um poder de inteligência, com uma esperteza precoce. Nós podemos ver isso a todo instante, crianças e jovens apresentando características, né, que nós antigamente não sonhávamos que fosse existir. E que nesse momento estão predispostos, né, a ideias novas e progressistas para essa mudança tão aguardada, para a regeneração. São espíritos perfeitos? Não. Não são espíritos perfeitos. A inteligência, ela não é o sinal de perfeição absoluta. São espíritos que não se comprazem com o mal, que querem o bem do próximo, mesmo que ainda não consigam fazer de todo, mas eles querem o bem do próximo. Então isso já é uma diferença. Se nós formos pensar antigamente, a humanidade se comprazia com o mal. É diferente de hoje, né? Então nós vemos atitudes, ações, projetos em que beneficiam a comunidade, a humanidade, numa perspectiva de bem comum. Então essa é uma questão pontual na transformação do mundo. Acontece que os espíritos orientam que essa transformação ela não acontece sem que haja uma transformação interior. Não é a partir de mudanças climáticas, de revoluções, que a transformação acontecerá, né? Essa mudança ela ocorre pela educação. E, na verdade, à medida que as gerações vão se transformando e se aperfeiçoando, esse mundo também vai adquirindo essas características de regeneração. Então, a chave, o caminho é a educação. Educar o homem hoje para que ele deixe de ser o homem velho e ressurja ali o homem novo, com novas ideias, com novas ações e novas posturas de bem. Então, Leon Denis reforça essa ideia conosco. E aí nós vamos perceber que essa geração que chega tem características muito próprias, né? Hoje nós vemos crianças com perfis, né, muito característicos, muito específicos. Uma criança que tem uma facilidade tecnológica, que se envolve com a ferramenta, né, com a internet, com os jogos, com uma facilidade, uma habilidade impressionante, né? Não sei se aqui é assim também? Achei que era só lá no Brasil. Crianças que conseguem, né, usar o celular, o tablet, o computador com uma facilidade incrível. E aí nós não estamos falando de crianças de 10, 11, 12 anos, nós estamos falando de 2, 3 bebês que já conseguem com o dedinho fazer a mudança, escolher perfil,
né? E aí tem uma criança no Brasil que a mãe me conta que ele fica procurando a minha foto, porque nós somos muito amigas, e ele fica procurando a minha foto para poder falar comigo. É 1 ano e meio. Então, como que isso acontece, né? Qual é a facilidade que eles já trazem? E aí é um aspecto interessante de ser observado, que essa facilidade tecnológica na parte virtual, ela traz também uma característica do comportamento, influenciando a vida e a rotina dessas crianças. Por que que eu digo isso? Porque são crianças que têm o pensar rápido, ágil, de forma virtual, assim como acontece nos mecanismos tecnológicos. Por quê? Porque é um espírito que reencarnou na era virtual, ele não reencarnou na era analógica, como a maioria de nós. Então, a forma de pensamento também é apropriada e adaptada à era em que esse espírito reencarna. Por isso as crianças muitas vezes têm dificuldades em esperar, em aguardar, e eles querem tudo para ontem, tem uma rapidez, né, na busca, uma ansiedade, né, dificuldade em aguardar. E aí nós vamos percebendo que isso faz parte de uma geração, características dessa nova geração. Ah, mas isso, já que é características, a gente não pode e não precisa corrigir ou orientar? Tem que orientar, sim, é lógico, né? Até porque nós estamos com esse papel. A família vem com o papel de orientação moral, ética, né? Nessa linha do respeito. É uma criança que chega hoje com questionamentos múltiplos a respeito de tudo. Eles não esperam a fase dos porquês, não existe mais aquela fase, 6 anos é a fase que a criança fica perguntando por quê, por quê, por quê. Não tem isso, né? Existe uma curiosidade natural. Porque a criança ela está em contato com muitos conhecimentos, muitas experiências, ela acaba despertando muito cedo para algumas questões. Então ela sim fica com uma curiosidade, indaga e quer saber tudo. E nós precisamos ter a sabedoria de agir de acordo com o seu desenvolvimento, respondendo de acordo com a necessidade. Crianças que não se contentam com um não, você tem que responder por quê e com uma forma mais completa, né, de resposta. Tem também um perfil que é aquele que não aceita, que tem dificuldade de ouvir, aquela criança que resiste às normas, aos limites, né? Porque eles, na verdade, acham que já sabem tudo. Lembra lá da geração nova? Inteligência precoce. Então, como eles têm um poder de raciocínio muito ágil, muito ampliado, eles acham que eles sabem tudo. Então, não é qualquer pessoa que consegue estabelecer limites, normas, condutas, né, de comportamento social. Então, são características. Não quer dizer que se aplicam a todas as crianças. É um perfil. Então, é lógico que dependendo do contexto em que a criança vive, isso é mais ou menos acentuado, né? E a juventude, como é que ela se mostra? A juventude, hoje, tem múltiplos desafios, né? E é um jovem que quer fazer. É aquele jovem que busca ansiosamente pela ação dentro do seu núcleo, tanto social, ou no escolar e até mesmo dentro da família. Quando a gente fala que o jovem quer fazer, não é que ele quer fazer tudo que o adulto pede, pelo contrário, né? Eu tenho 3 jovens em casa, às vezes para você conseguir que eles façam alguma coisa é uma luta. Porque, na verdade, eles não querem fazer o que o adulto quer, eles querem ter a sua própria ação. O termo protagonismo juvenil pede, né, que o jovem tenha um campo para que ele possa agir dentro, logicamente, de princípios estabelecidos naquele ambiente, mas ele podendo ter as suas ações, suas formas de pensar, sua construção de ideias, né, dentro de uma perspectiva aberta.
Então, quando a gente olha uma imagem dessa, dá para definir quem é o professor, o coordenador do grupo? Não. Quem acha que é, sei lá, deixa eu ver, esse ou de branco? O que vocês acham? O de branco? Esse aqui? É a mulher. Ah, é a mulher esta ou esta? Essa da frente. Ah, sim. Mas tem como ter certeza disso? Não. Por quê? Por que essa foto ela é tão simbólica, tão significativa? Porque uma das características marcantes do jovem é o grupo. Quando o jovem ele adentra, né, a sua adolescência, essa fase, né, de desenvolvimento, onde aparecem tantas características peculiares do desenvolvimento nessa faixa etária, mas também vem uma necessidade muito grande de grupo, de agir em bloco, de fazer junto. Então não deve ter a hierarquia do coordenador, do que é aquele que está à frente. Se você trabalhar com o jovem de ombro a ombro, de lado a lado, ele vai preferir desenvolver ações conjuntas. Então, no lar, por exemplo, quando a gente fala vamos fazer isso, é mais fácil a gente conseguir com êxito que eles participem do que você falar assim, faça isso, porque aí já é mais difícil, né? Primeiro, porque fazer já é complicado dentro de casa. Segundo, porque é o pai e a mãe que está pedindo, né? Então, a gente vai percebendo que existe um movimento coletivo de ação e que a juventude prefere. Então, no centro espírita, fazer junto vai brilhar os olhos dos jovens. Se nós pudermos oportunizar atividades, espaços para que eles trabalhem juntos, nós vamos ter jovens dentro do centro espírita. A gente até usa uma expressão, né? O jovem ele gosta de fazer, de pôr a mão na massa, né? Ele gosta de laboratório, não de auditório. É mais difícil o jovem ficar muito tempo parado ouvindo uma palestra do que você pedir para ele fazer uma atividade junto que está sendo necessária lá fora, ou até fazer a palestra, se for o caso, ou ele conduzir ou participar de um grupo de estudo onde ele pode falar, ele tem o tempo de participação. É muito mais atrativo para o jovem do que ele ficar sentado como nós estamos aqui assistindo uma pessoa do Brasil falar. Então, nós vamos percebendo que existem, né? Isso são pinceladas de características, né? De forma muito breve, até pelo nosso tempo, mas que também... Cadê uma tossezinha me acompanhando? Que também características que fazem parte de um contexto social. Hoje nós vivemos desculpa. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito ter em detrimento do ser. Então, é uma sociedade que consome muito, que busca usar o tempo para organizar as suas conquistas materiais. Isso é geral. E aí, com esses valores invertidos, essas características da nova geração, sem a orientação moral, elas ficam fortalecidas, potencializa as dificuldades que as crianças têm, que os jovens têm. Nós vamos ver uma inversão de valores imensa, onde não se sabe exatamente o que é preciso e necessário para se vencer a encarnação, para se cumprir bem a jornada reencarnatória, e há também uma confusão de papéis. Os pais têm dificuldades de entender o seu papel e muitas vezes ele acha que ser amigo dos filhos é resolver a questão. Os filhos eles têm amigos, os pais também, além de serem amigos, eles precisam orientar. O papel de orientadores não pode ser deixado de lado em nome da amizade, porque a amizade ela é sim, mas ela é o meio. Agora a orientação ele só vai ter no lar, na família. Então, é preciso que a gente entenda que esse jovem, que esse espírito que reencarna, ele chega num ambiente assim, em que as famílias estão desestruturadas, muitas
delas, né? E aí nós vamos perceber que se os filhos são espíritos, os pais também são. E muitas vezes eles também têm dificuldades, são aprendizes nesse processo. Então, às vezes a gente responsabiliza muitos pais, porque devia ter feito isso, a família deve agir assim, mas nós esquecemos que está todo mundo no mesmo barco, nós estamos todos aprendendo juntos. Pais, avós, tios, né, nas relações que nos cabem, mas que nós estamos buscando aquilo que é o melhor. E às vezes a gente fala assim, nossa, se eu tivesse estudado antes, né, eu não teria feito tanta coisa. Sim, né, a cabeça que a gente tinha há 10, 20, 30 anos atrás, graças a Deus era outra. Ainda bem, né, que a gente pensa diferente hoje. Senão, Deus desiste da gente. Se não tiver nenhuma melhorazinha, então tá tudo danado. Então nós precisamos pensar isso, né? Ter um olhar condescendente para a família também, apoiando, estando junto, principalmente num ambiente, né, como o Centro Espírita, que propõe ajuda, né, a essas famílias. E aí nós vamos perceber que existem questões que nós precisamos responder, né? Como o papel educativo. Qual que é o papel educativo, então, da família? Sendo que nós estamos ali recebendo espíritos com as suas características de nova geração, mas aliadas às características reencarnatórias de outras vidas. Nós temos pais que às vezes têm dificuldades no relacionamento, nós temos uma configuração familiar que ela é totalmente diferente do tradicional de antigamente. Hoje nós temos famílias que se configuram de forma diversa. E é preciso que nós acolhamos todos nesse sentido, né? Porque isso não pode ser motivo de sofrimento do ser espiritual. Então, quando a gente percebe, né, que a criança, o jovem se sente deprimido, até pela própria condição da família, é preciso que nós tenhamos muita atenção, porque isso não deve acontecer. A configuração familiar ela é feita de acordo com as nossas escolhas, mas existe também um planejamento reencarnatório ao qual nós respeitamos, fizemos, estamos aqui por causa dele, né? E aí nós vamos perceber que o papel educativo da família perpassa pela função que ela exerce. Então, a família é o educandário do espírito. Isso Joana de Ângeles deixa muito claro, porque quando ela fala que é o educandário, ela diz que é o educandário do espírito, mas não fala de qual espírito. Não é o espírito do filho, não é só o espírito da mãe, o espírito do pai, é do espírito. Ou seja, é o educandário de todos que estão ali. Então não é só uma escola onde os filhos têm que aprender e os pais têm que ensinar. Onde os avós é que sabem e eles vão repassando esse conhecimento, onde os tios influenciam. A família espiritual, né, aqueles que se agrupam, né, por afinidade. Então é o educandário do espírito, é aquele ser espiritual em condição corpórea. E aí Joana de Ângeles, quando ela diz isso, né, ela nos traz, na verdade, essa condição de educação que nos traz uma reflexão muito importante, né? De que forma a nossa família é constituída, quais são os desafios que ela tem. E aí nós vamos perceber que, às vezes, a família é uma família autoritária. Aquela que, eu sou pai, eu sou mãe, é eu que mando. Eu sou avó, eu que pago a sua escola, é eu que mando. E aí o filho, a criança, o jovem, não tem a oportunidade, de repente, nem a abertura de conversar, de ter um espaço de diálogo, porque existe um autoritarismo. Nós não estamos falando de autoridade moral. A autoridade moral é aquela que é colocada e posta a partir das condições da convivência, né, da boa convivência e do respeito que se tem pela moralidade do outro. Então Jesus tem autoridade moral, e se ele chegasse aqui ele não precisava nem falar nada, né? Nós já nos convenceríamos de tudo. Mas nós não temos autoridade moral como Jesus, então a gente precisa ficar falando, estudando, convivendo para que a gente adquira o conhecimento, né? Então o autoritarismo ele é muito perigoso e às vezes tem que ser olhado com cuidado, porque
toda rigidez afasta. Tudo que é muito duro, muito rígido, distancia. Então, se você tem uma norma muito rígida que não dá abertura para as pessoas chegarem, faz com que o outro não se sinta à vontade para estar ali. Faz com que o filho vá discutir os seus problemas com o colega e não com os pais. Ou então que ele vá contar os seus segredos, suas dificuldades com outras pessoas. Então é preciso que nós tenhamos esse olhar de avaliação, né, da nossa postura enquanto família. Mas tem também a família que é ausente, né? É aquela que não se coloca diante das situações. Porque hoje a criança abandonada não é aquela que está na rua, não é aquela que está sem pai, no orfanato, não. A criança abandonada hoje é aquela que não tem a atenção dos pais, que vivem com os pais, com as famílias, mas que os pais não se interessam por elas, que não se interessam pelos problemas, não se envolvem com os programas, não querem saber da vida do filho. E aí, realmente, são crianças abandonadas, jovens que são deixados de lado, de pais presentes, fisicamente falando. Então, a ausência é causa de muitos problemas dentro da família, né? A própria depressão infantil, o jovem que se sente sozinho. Então, é preciso que a gente tenha um olhar também cuidadoso. E tem aquela família também permissiva, né? Tudo pode. Vocês já viram? A criança chora, tudo pode. É dar birra lá no chão, no supermercado, corre e compra, porque senão ela não para de chorar enquanto a gente não cede. Será que esse é o meio? Essa é a forma? Aqui tem crianças assim? Ou o jovem que faz chantagem para adquirir as coisas? Nem um pouquinho, né? O que acontece quando a gente cede, só faz o que a criança quer, só faz o que o jovem quer? Nós vamos impedindo o espírito de se tornar resiliente. O que é resiliência? É a fortaleza que ele tem que adquirir na sua psique. Todas as vezes que nós impedimos que a criança se frustre, ou o jovem, nós vamos criando uma condição irreal de convivência. Então, se todas as vezes que o bebê chora, ele ganha, ele dá birra no supermercado por causa do brinquedo, os pais vão lá e compram, ele quer o doce, ele quer o brinquedo do vizinho, ele quer sair da festa com o brinquedo do aniversariante, tadinho, porque ele é pequenininho, ele não sabe. Todas as vezes que a gente ceder, que a gente deixar, a criança não experiencia a frustração. Ela vai crescer achando que o mundo é maravilhoso, tudo pode. Eu não tenho problema com o mundo. Só que aí quando ela cresce, ela chega frente a frente com o mundo, na escola. E aí o que acontece? O mundo é bonzinho assim? Ele vai falar não. Não pode, o brinquedo é da escola você não pode levar para casa. E aí é o momento onde a criança entra em surto, né? E aí, se não tem hábito, não aprendeu que tudo tem uma hora, que eu tenho que ter respeito ao tempo, que aquele momento ali eu preciso devolver aquele brinquedo, ela não aprende a se tornar resiliente. Então, ela não consegue equipamentos psíquicos para compreender uma situação futura. E aí chega na adolescência da mesma forma, não consegue, aí são jovens que entram em depressão porque não conseguem o celular da última hora, o que todo mundo tem, e aí isso é motivo para depressão, aí pode ser lá, entra pelo mundo das drogas e pode até vir ao suicídio. A gente não sabe, né, as vulnerabilidades espirituais que cada um tem, né? Então é preciso que a gente entenda que a família ela precisa ter a sua ação equilibrada. É difícil, é um desafio, não é? Não é fácil não, mas esse é nossa busca. O que é uma ação equilibrada? É uma ação que acolhe, que instrui, que disciplina, que evangeliza, numa postura de equilíbrio, buscando acolher, buscando orientar esse espírito que busca, na verdade, essa oportunidade, né, de crescimento nessa encarnação. Então,
para que isso aconteça, nós temos que ter famílias presentes, não tem jeito. Nós temos que estar juntos, né? A presença ela é fundamental. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos presentes, a família não tiver presente, nós não conseguimos conhecer o espírito. E esse é o maior desafio que nós temos hoje, é conhecer o outro. Assim, saber que aquele espírito que reencarnou tem características próprias, que ele tem forma de pensar, que ele traz experiências de outras vidas, de outras existências. Quais são os pontos que ele fica infeliz? Quais são os momentos que ele reage com agressividade? É prestar atenção no outro. Conviver em família nos pede isso. Pais que prestam atenção nos filhos, eles acertam mais na educação. Por quê? Porque eles começam a mapear as características. Ah, tá. Então, toda vez que eu falo não, ele chora por isso. Então, eu vou trabalhar esse ponto aqui com ele. Ah, tá. Ele fica feliz quando nós vamos lá na evangelização. Então, eu sei que esse é um bom momento porque ele gosta. Então, eu vou incentivar isso e vou fortalecer. Então, prestar atenção nas reações que a criança traz. Os comportamentos, porque quando a gente conhece o espírito, nós buscamos estratégias educativas mais coerentes, mais assertivas, né? E aí, conhecendo a natureza moral do espírito, nós entramos na intimidade desse espírito, no sentido de auxiliar, né? Para que as nossas ações façam sentido no processo educativo. E aí nós vamos percebendo, a partir de Santo Agostinho no Evangelho, que os pais precisam ficar muito atentos, porque os menores indícios de imperfeições é preciso que cuidem de combatê-las. Isso é muito certo, porque o bebê, desde quando nasce, a gente já começa a perceber as características que ele tem. Bebês que choram por qualquer motivo, ou então não sabem esperar um pouquinho, já acordam chorando. Outros bebês são mais calmos, esperam os pais chegarem, então já mostram as características do espírito desde pequenininhos. E se nós não estamos atentos a esses pontos, passamos aí passam-se as oportunidades de auxílio, e de entendimento. Quem me disser que esse olhar aqui é ingênuo, isso aqui tá assim, me aguardem, deixa só eu crescer mais um pouquinho. O olhar já diz tudo, tá dizendo pra gente, o que aqui veio. E nós que nos preparemos para dar conta. Então são espíritos antigos, com experiências múltiplas, e que caem na bênção do esquecimento para tentar caminhos coerentes e com mérito. Por isso, esse momento é tão importante, ele é tão relevante na educação. Só que esse processo ele não é só com o outro, Quando a gente fala assim, conhecer o espírito que está conosco, seja ele nosso filho, nosso esposo, nosso parente, a convivência familiar nos pede isso para uma boa convivência. Só que esse processo ele não é unilateral. É preciso que nós conheçamos, mas também nos conheçamos. Nós temos que partir de um processo de autoconhecimento para que nós percebamos quem é o outro. Não existe processo educativo unilateral. Eu não tenho como educar o outro sem passar por mim. Sabe por quê? Olha só que interessante, Relação de pais e filhos. Por que a gente tem tanta dificuldade em alguns pontos, muitas vezes? Os pais com os filhos, as mães com os filhos, não importa. Porque muitas vezes, naquele momento, nós resgatamos a nossa infância, a nossa criança, que está lá atrás das nossas relações anteriores. E que muitas vezes foram relações conturbadas com os nossos pais, ou de alguma forma nos deixaram marcas e dificuldades que nós precisamos trabalhar. E aí nós agimos da mesma forma com os nossos filhos, repetindo o ciclo educativo. Se nós não trabalhamos no autoconhecimento, percebendo aquilo que perturba a minha harmonia, o meu equilíbrio, nós vamos repetir o ciclo
quando a gente faz com os filhos, eles vão fazer com os filhos deles e aí assim por diante. Então, quando o processo educativo ele é completo, ou seja, ele busca o autoconhecimento na educação do outro, nós vamos modificando o caminho a partir da melhoria de todos. É por isso que processo educativo, exercício de observação atenta e disponível de nossos filhos e familiares é um processo mútuo. Ele se dá com a disposição de nós temos que estar disponíveis a isso. E quanto mais nos conhecemos, mais nós conseguimos perceber o outro. Por quê? Porque nós utilizamos aquilo que nós temos, as nossas ferramentas internas, a nossa interioridade, para enxergar as características do outro. E aí nós vamos exercitar o olhar sensível, Para a gente poder chegar nesse ponto de observar o outro, é preciso que a gente enxergue a alma. Não é assim? Tem jeito de enxergar a alma? Ia ser muito mais fácil a gente já recebesse o familiar, seja ele filho ou cônjuge, já com um mapinha de como é, que facilita, Mas não é assim, A gente precisa conviver para conhecer. E aí a gente faz uma brincadeira, um exercício, O que nós estamos enxergando aqui? Quem consegue ver o que aí? Uma senhora, uma velha, uma moça? Quem consegue ver as duas? Quem não consegue ver ainda? Tá, então a gente tem uma senhora aqui, ó. Aqui é o nariz dela, a boca, o queixo. Ok? E a moça, ela tá de perfil, ó, o nariz, olho, orelha, o queixo, assim, de ladinho, assim. Dá pra ver? Exercitar o nosso olhar. É preciso que nós enxerguemos, que nós olhemos para além daquilo que é posto. Agora que alguém achou, aposto. Agora tudo bem? Quem não achou, eu vou deixar aí com o Márcio, com as meninas, vocês exercitam em casa. É interessante que nem sempre uma imagem diz só uma coisa. E é muito importante que nós observemos o outro a fim de poder auxiliar. Então, às vezes, os nossos filhos ou o nosso filho chega em casa de forma silenciosa e a gente acha que está tudo bem. E que muitas vezes ele não vai falar o que não está bem. Mas se nós formos atentos, tivermos um olhar sensível, nós vamos identificar aquilo que não foi falado. Nós vamos identificar o comportamento que não foi exposto. E aí nós vamos estar atentos à alma mesmo, a que passa, o que se passa no íntimo do espírito. E aí nós vamos percebendo que muitas vezes nas nossas atividades no centro, a gente fica feliz, com aquela criança que chega tranquila, ela senta lá no cantinho, não dá trabalho em nada, faz tudo que a gente quer. Mas aquele outro que corre o tempo inteiro, que a gente tem que, pensar em 1000 atividades para conseguir trabalhar com ele, esse é aquela criança que nos motiva no planejamento, a buscar coisas novas, ações, estratégias. Mas será que o outro que chega caladinho, sem falar nada, que aceita tudo, será que está tudo bem mesmo? O silêncio é muito delicado, é muito significativo. E se nós tivermos um olhar sensível, se tivermos uma escuta ativa para escutar o silêncio do outro, nós vamos identificar aquilo que é preciso auxiliar. E podemos evitar muitos males, porque o silêncio é o que esconde as maiores dores, Que às vezes a criança, o jovem é aquele que chega bravo e faz, esse está demonstrando. Não está certo porque às vezes a atitude agressiva ela não é correta, mas ele está demonstrando o que ele está sentindo, é mais fácil você identificar. Agora aquele que chega caladinho, silenciosamente, atenção. Então, a escuta ativa, ela é importantíssima. E o exemplo?
O exemplo é tudo, né, gente? Não dá para falar para o filho, não joga, vamos cuidar do meio ambiente, né? Não pode fazer isso com a natureza. Maravilhoso. Aí, se você sai ali fora e joga um lixo no chão, a aula que fica é a que você fez, não é a que você falou. Se você fala para o seu filho sobre a honestidade, que não pode mentir, liga alguém na sua casa e você fala, diz que eu não tô, né? A criança, ela não quer saber disso depois, ela só sabe que você não está falando a verdade, que aquilo ali é o correto, porque foi o que você fez. Então, a postura coerente, ela é fundamental na educação. Às vezes a gente, aí tá, né? Nós pais, mães de jovens, né? Às vezes a gente escuta assim, mas nem você faz, você tá pedindo para eu fazer. Então é importante a gente colocar para o filho em postura de humildade que realmente a gente não faz, mas a gente está se esforçando. O esforço, ele é tão meritório quanto a ação, porque é aquele processo de mudança que você quer melhorar, né? E resolve. Quando a gente fala que está esforçando e está mesmo, resolve, ajuda. Então a postura coerente, ela é fundamental. A formação ética e moral. A família precisa, né? Famílias que têm a base sólida na ética e na moral produzem filhos, crianças, jovens da mesma forma. Nós assimilamos os valores dos nossos pais. Então eu me lembro que meu pai nunca pegou um troco errado. Acha dinheiro na rua, devolve. Eu me lembro disso acontecer. Então isso não é a fala que me disse que é certa. Foi a ação dele que está gravada na minha memória espiritual. Ações que são feitas que nunca mais saem da memória da criança, né? A minha família, na época, a gente frequenta até hoje o posto de auxílio espírita e os meus pais eram responsáveis pelo evangelho no lar, nas casas das pessoas mais carentes, né? Então a gente ia, eu lembro que eu era pequenininha, nós entrávamos todos no carro, tinha um ritual, né? Passava na padaria, comprava o pão, o leite, o bolo para levar para a família. Chegava lá, fazia o evangelho, a leitura do evangelho e depois a gente fazia a prece e ia embora. Então todos nós somos 5 filhos, todos tinham que ir. E às vezes não era muito agradável. Você chegava lá, não tinha energia, tinha às vezes besouro. Eu lembro de bicho voando, eu morrendo de medo e nem fechava o olho para a prece. Mas a gente ia. O que ficou no meu coração? A importância disso, né? O que eles fizeram, nunca mais a gente esquece. Porque eu cresci percebendo que esse valor era importante e que esse era um caminho permanente de educação. E eles faziam juntos, né? Eles não falavam, vocês vão com o grupo de jovens fazer o trabalho. Não, nós vamos juntos. Então é importante a formação ética e moral baseada no exemplo, né? Na proposta de entendimento. E aí nós vamos pegar Kardec na pergunta 383. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. Então é no começo. Não deixe, muita gente fala assim, deixa para levar na evangelização depois, porque cresce, entende melhor. Cresce aí não quer. Tem que começar lá do começo, né? Enquanto o espírito está acessível às modificações. Enquanto ele está achando, naquele momento inicial, o espírito não está totalmente vinculado ao organismo físico. Então ele percebe melhor as questões espirituais. Por isso a evangelização desde o começo ela é fundamental. E aí quando nós vamos perceber que é preciso se criar uma rotina construtiva na educação. Não é só com a criança, é isso com todos, com o jovem, conosco, adultos também. E aí quando nós criamos uma rotina construtiva, que é a substituição a partir do pensamento e vida de Emmanuel, onde a evolução impõe a instituição de novos hábitos, novos costumes, porque nós estamos vindo de experiências anteriores com padrões de comportamentos. E se nós estamos aqui hoje, são padrões
de imperfeição, né? Senão a gente não estava aqui, né? Como missionário. A gente está aqui porque nós temos padrões de comportamentos inferiores. Por isso nós estamos. Então, o que que acontece quando alguma coisa de diferente, né, me perturba a minha calma? Eu busco o padrão de comportamento que é mais forte. Então, se eu sou agredida, ou sofro uma indignação, ou fico com muita raiva de alguém ou de alguma coisa, a minha tendência é buscar o padrão de comportamento que eu tenho. E muitas vezes é a reação, é a agressão, é xingar, é brigar. Então, quando Emmanuel nos propõe uma construção de uma rotina nova, ele está dizendo o seguinte: vamos substituir esse comportamento padrão inferior por novos hábitos. Isso é educação. Como? É muito difícil, né? Mas a gente consegue. Porque é como se a gente seguisse o leito de um rio. Esse rio, ele é tudo que a gente vai para o padrão. O rio é o padrão. É o que nos puxa, né? Atrai para o padrão. Mas se eu estou num processo de autoconhecimento e busco esse entendimento, eu vou começar a prestar atenção na minha reação. E aí, quando eu for agredida de alguma forma, eu posso, por exemplo, não reagir, eu posso silenciar. Eu silenciei, eu já saio um pouquinho desse curso do rio padrão. Ah, mas numa segunda tentativa, além de silenciar, eu já consegui sorrir para a pessoa que me maltratou. Eu já faço um outro caminho alternativo ao lado daquele curso que eu tenho hábitos inferiores. E vai chegar um dia que eu vou reagir de forma positiva. Eu vou vibrar amor por aquele que ofende. Então aí nós vamos estar seguindo o convite do mestre. Substituindo os velhos comportamentos por novos hábitos. E assim acontece na evangelização também. Na evangelização também, como a gente trouxe essa foto, né, uma atividade que é desenvolvida na infância. São duas crianças da Noruega. E enquanto eu estava fazendo a atividade de lavar os pezinhos, que tem por objetivo exercitar a humildade. Então, nós estávamos trabalhando o conceito, a concepção de humildade, né? E aí nós fizemos essa atividade para que as crianças pudessem exercitar essa virtude. Enquanto eu lavava os pezinhos, a gente canta a música. Água daqui, água de lá, assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, com a água viva de amor e fé. Xairarará, xairuá. Enquanto vai lavando os pezinhos, a gente vai cantando a música, a criança vai internalizando os conceitos, aquela ideia da humildade, mas ela também está vivenciando o ato de humildade. E a criança do lado pede para ajudar. Ok, pode vir ajudar. O que acontece nesse momento? Quando a gente está cantando, nós duas lavando o pezinho da amiga. Se nós formos analisar, né, a situação espiritual deste quadro, se essa criança aqui, né, foi um espírito com muitas experiências de orgulho, de prepotência, vaidade, né? Quando ela faz essa experiência de lavar os pezinhos da amiga, ela está ali, naquele momento, experienciando algo novo, que é uma atitude de humildade que ela não conhecia ainda. Naquele momento, ela está começando o processo de substituição por novos costumes. E se isso é implementado, continuado, ela vai ampliando as suas possibilidades de substituição de comportamentos. Daí a importância da orientação moral no lar, daí a importância da evangelização, porque são processos contínuos de educação moral, onde o espírito vai deixando as velhas tendências, substituindo por novos padrões, por novos comportamentos. E todos nós somos convidados a isso constantemente, né? A mudar os nossos padrões. E aí nós vamos percebendo que o lar, que a família precisa aproximar a criança da evangelização. Não sou eu que estou dizendo isso, é Bezerra de Menezes.
Conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então é preciso que nós tenhamos atenção, né? Essa evangelização ela deve ocorrer no lar e no centro espírita, né? Para facilitar a nossa vida e a deles. Então nós vamos compreender que o lar é o alicerce. É o alicerce que vai formar caracteres para que o espírito tenha a resiliência necessária para os embates no futuro. A criança se torna preparada quando ela tem sólidos princípios de educação moral e éticos, né? E aí, quando nós fazemos essa base de forma sólida, bem feita na família, ela se torna mais resiliente para lidar com os dramas, com as intempéries da sua jornada reencarnatória. E o sentido da vida? Fazer com que a criança, o jovem, e nós todos descobramos, né, qual é o sentido da nossa vida, por que nós estamos aqui, qual que é o nosso objetivo reencarnatório. Se a gente pudesse voltar lá no nosso planejamento reencarnatório e dar só uma olhadinha assim no mapa, né, o que nós marcamos que nós faríamos aqui? Muitas vezes as dificuldades que nós temos na nossa vida, na convivência familiar, ou com relação aos nossos filhos, ou as próprias crianças e jovens no decorrer da sua jornada, é porque o sentido da vida não está muito claro. Qual é o meu objetivo reencarnatório, né? E aí, quando a gente fala de sentido da vida, nós trouxemos Viktor Frankl, que é um médico e psiquiatra austríaco e que tem uma experiência riquíssima nesse sentido, por ter feito parte de um campo de concentração como prisioneiro, observando a todos que estavam à sua volta. Viktor Frankl, ele descobre, né, que muitos que eram levados ao campo de concentração, eles morriam ou por suicídio, ou porque desistiam, né, de lutar pela vida, porque o sofrimento era intenso. Mas existia algumas pessoas que não se deixavam abater. E ele começou a observar por que essas pessoas continuavam vivas, mesmo sofrendo como os outros. Qual que era a diferença? E ele descobriu um padrão de comportamento, que eram pessoas que tinham um significado futuro para sair dali, que eles tinham um sentido de vida, uma busca de uma ação no futuro que impulsionava a viver. E aí ele escreve, né, um livro contando esses casos, né? Porque quando ele foi preso, ele tinha 3 objetivos, né? Ele sobreviver, usar as habilidades médicas para ajudar e tentar aprender alguma coisa. E quando ele vivencia essa situação de estresse profundo, de violência, de martírio, ele consegue aprender, porque ele percebe, começa a prestar atenção nas pessoas e descobre esse padrão, que todos aqueles que tinham conseguido sobreviver ainda tinham algo importante para fazer em seus futuros. Aí ele conta o caso de uma pessoa que queria se suicidar, e aí ele lembrou que ele tinha um filho que estava em outro país seguro, e que isso fez com que ele desistisse, né, de tirar a vida. O outro que queria também tirar a sua própria vida é lembrado por um amigo que ele tem uma pesquisa importante numa área do conhecimento e que ele precisava dar continuidade àquele estudo, e ele desiste do suicídio por causa dessa motivação do futuro, né, do sentido da vida. E o Viktor Frankl também se perde nas perguntas cotidianas, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou ter que trocar algo por um prato de comida? Como é que eu vou fazer para levantar naquela tristeza, naquela depressão? E ele decide pensar em algo diferente. E aí ele fecha os seus olhos e se vê num auditório, com almofadas quentinhas, um ambiente bom, gostoso, as pessoas assistindo a fazer uma palestra. A palestra sobre a psicologia do campo de concentração.
Então ele vê, enxerga no futuro aquilo que era o sentido da vida dele. Por que ele estava passando por todo aquele sofrimento? Para que ele identificasse, para que ele fortalecesse e fizesse com que as pessoas refletissem no sentido da existência. Então nós precisamos trabalhar com as nossas crianças, com os jovens, com as pessoas que estão ao nosso redor. Qual o sentido da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Por que convivemos nessa família? Por que esses desafios todos que nos cercam? Algo existe. E aí nós vamos nos ancorar na Joana de Ângeles novamente, né? Onde ela diz que nos alicerces do inconsciente se encontram todas as bênçãos que lentamente chegam à consciência. Então no nosso coração existe uma resposta. Porque nós estamos com estas e estas e estas pessoas, porque nós estamos neste lugar. E aí nós vamos perceber que Jesus, a partir, através de Marcos, né, nos diz que se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então nós não podemos deixar os nossos filhos saírem navegando no mar da vida sem estarem nutridos pela moral, pela ética, pelo bom comportamento, pela resiliência espiritual. É preciso que nós alimentemos para que eles se sintam fortalecidos nas lutas diárias. Esse é o papel da família, né, no percurso educativo. E já encerrando a nossa fala, educar é um ato de amor. É preciso que nós estreitemos os laços de afeto, porque a partir desse sentimento é que nós vamos chegar aos corações daqueles os quais nós convivemos. Né? E a partir desse amor é que nós vamos ter o companheirismo, o diálogo, a solidariedade, a indulgência, né? A energia moral que necessitam os filhos no longo processo de aquisição de valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Então é o amor. E quem melhor falou de amor na nossa existência, na nossa humanidade? Quem? Faltava esse. Só um resuminho básico. Família é a base da educação. Então, observação atenta, educação mútua, postura coerente, diálogo e respeito, convivência, presença de qualidade, vínculo, relação de afeto e de amor. E aí nós chegamos na presença do Mestre, que foi aquele que exercitou e exemplificou o amor. Jesus conseguiu marcar tantos corações porque ele esteve presente nas relações com as pessoas. Ele fazia questão de estar junto com os pescadores, de conversar no cotidiano deles, de desembaraçar a rede, de contar uma história. Ele fazia questão de estar presente na rotina. Esse é um convite que ele nos faz, né? Ele também fazia questão de partir o pão. O pão significa o quê? Alimento. Alimento material, físico, mas também alimento espiritual. Porque o pão tem fermento, o fermento amplia, multiplica. Então Jesus partia o pão da sabedoria para que todos se alimentassem não apenas dos seus organismos físicos, mas também alimentassem a alma. Porque a partir desse amor, a partir desse alimento, é que ele marcava profundamente os corações das pessoas. Por isso as pessoas tinham saudade dele, né? Lá no livro Boa Nova, nos 500 da Galileia, conta, Humberto de Campos narra, é que as pessoas, assim que o mestre retorna à pátria espiritual, todos sentem saudade dele. Saudade das conversas, do momento de convívio, do pão. Então por que sentiam saudade? Porque Jesus marcou profundamente os corações de todos que conviveram com ele. Todos. E aí, a gente pergunta, né? Como é que nós temos deixado, né, marcas de amor? Nós temos deixado marcas de amor nos corações das crianças, dos jovens, dos familiares? Como tem sido o nosso comportamento perante o convite do Mestre com aqueles aos quais nós convivemos? Seja nossa família física ou nossa família espiritual, né?
E aí Jesus nos convida a ser esse amor, a conviver em amor, a fazer com que esse fermento ele possa se difundir, envolvendo a todos à nossa volta, a partir das vibrações que borbulham nos nossos corações, né? Então a gente pede nesse momento, para encerrar a fala, que a gente feche os olhos, só para agradecer esse momento tão importante, né, de perceber a presença fundamental da família espiritual aqui nesse momento, abraçando a cada um de nós, fortalecendo os nossos corações com alegria, com a fé renovadora, mas principalmente nos nutrindo com o amor divino para que consigamos passar pelas lutas, pela convivência difícil muitas vezes no lar, passar por todas as intempéries as quais sabemos serem necessárias ao nosso fortalecimento moral. E nesse momento nós enchemos os nossos corações de gratidão, gratidão pela nossa família, gratidão pelos amigos espirituais que são a nossa família também, por todos aqueles que se fazem presentes no núcleo familiar do nosso coração. E agradecidos por esses momentos, nós nos colocamos mais fortalecidos nesse instante. Não te detenhas, crê, ajuda e avança, seja dia claro, noite escura, horas de paz ou de amargura, busca o Mestre da luz e esperança. Jesus é o sol de amor que nos espera em resplandecente excelsa, em resplandecente excelsa primavera, no lar da eterna união. Da tua tarefa não te esqueças nunca, segue sempre em frente com alegria, servindo, orando, sendo o amigo daquele que chora em agonia. Jesus é o sol de amor que nos espera em resplandecente excelsa, em resplandecente excelsa primavera, no lar da eterna união. Que Jesus nos abençoe a todos e permaneçamos em paz. Agora, como de hábito, nós vamos passar por passe.